Mário Jorge Lobo Zagallo em Manaus e com a seleção brasileira. Por aqui, foram 5 jogos com a amarelinha em 33 anos de história. 5 partidas que marcaram época na primeira versão do antigo estádio Vivaldo Lima. Mas você sabe que jogos foram esses? Em que ano eles aconteceram? E quem foram os adversários do Brasil? Bom, como torcedor, eu testemunhei 3 desses jogos na década de 1990. Já o último, em 2003, eu já estava iniciando a minha carreira como jornalista esportivo. E o primeiro de todos os jogos foi lá no distante ano de 1970. Bom, esse eu não pude acompanhar por motivos de eu não era nem nascido nessa época. E para falar sobre este jogo em especial, eu convidei uma lenda do rádio amazonense. Vamos lá viajar no tempo? Vem comigo! A primeira vez que Zagallo esteve em Manaus como técnico da seleção brasileira foi em 1970, na véspera da Copa do Mundo do México. O Esquadrão Canarinho veio à capital amazonense para disputar um amistoso contra a seleção amazonense, jogo válido pela pré-inauguração do estádio Vivaldo Lima. Chamaram de pré-inauguração porque o estádio, de fato, não estava concluído. E a obra só seria finalizada 25 anos depois daquele jogo icônico. Mais à frente, conto mais sobre essa história para vocês. Em 1970, Zagallo comandou a seleção brasileira em uma série de amistosos de preparação para o Mundial do México. E Manaus entrou nessa rota graças ao prestígio de Flaviano Limonge, então presidente da Federação Amazonense de Futebol, a FAF. Por mais incrível que isso possa parecer, a seleção de 1970 não inspirava muita confiança em parte da torcida e também da crônica esportiva. Claro que isso acontecia lá fora, porque aqui em Manaus a seleção brasileira sempre foi recebida com pompa e circunstância. Naqueles dias, o clima foi de apoteose na cidade, e quem conta isso é a lenda da crônica esportiva amazonense, o radialista e procurador aposentado do Ministério Público do Amazonas, Nicolau Libório, que é autor dos livros Memória do Esporte no Amazonas e Lembranças do Futebol e do Rádio Amazonense. Manaus era uma cidade acanhada, né? Uma cidade pequena, uma cidade onde as atrações aqui ou ia para lá, para o cinema, ou ia para o estádio de futebol, assistir futebol. E naquele tempo da seleção, quando a seleção veio aqui, no dia do jogo, para chegar lá no Vivaldão, hoje é tranquilo, está no centro da cidade, mas naquele tempo era muito distante. As pessoas, onde não tinha linha de onde ir para lá. Então as pessoas, eu de caminhão, aquele caminhão lotado de gente ali, de bicicleta, de motocicleta que estava... eu não me lembro se a motorhome já tinha instalado aqui, algumas pessoas tinham motocicleta. E eu sei que quando deu 13 horas, aquela área ali, a Pedro Teixeira não existia ainda, ali abriram um caminho ali, e eu sei que foi uma festa. Aqui ele conta como se infiltrou na concentração da seleção brasileira em 1970 e, por isso, acabou levando aquele puxão de orelha do velho Lobo. Olha, o Zagallo aí tem uma coisa interessante. O André Limonge, irmão do Flaviano Limonge, com a vinda da seleção para jogar em 70, amistoso aqui, teve a preliminar, que foi 4-1, teve a principal, 4-1. O irmão do Limonge, ele estava dando aquela assessoria, né? A seleção estava no Centro de Educação Maromba. E nesse dia, no sábado, eu já tinha estado no estádio, no aeroporto, eu entrevistei o Pelé lá. E no domingo de manhã eu fui para a porta da Maromba. Aí chegou o pessoal da Globo, chegou na ordem do Zagallo, não entra ninguém, nem a Globo, não entra ninguém. O Zagallo tinha pedido alguns jogadores de Manaus para completar o time que jogaria na preliminar. Mas ele pediu do Limonge, e o André Limonge trouxe esses jogadores que estavam concentrados já lá no São Jorge, no quartel do São Jorge, com o Bosco e o Jaime Rebelo, que estavam organizando as 2 seleções, para preliminar e principal. Aí, estou lá na porta, aí chega, inclusive eu nessa hora consegui a entrevista de um antigo presidente do Nacional, que era um general, na época da Revolução o general era peso pesado, né?
E aí já fui abordado pelo policial, quase me deu uma bronca, o general foi lá e mandou ele deixar para lá. Eu consegui essa entrevista e fiquei lá na porta. Nessas alturas chega o irmão do Limonge, o André Limonge, e disse, Libório, me faz um favor, o entrevista do Pelé para ele falar da Fundação Allan Kardec, tem uma campanha que está aí, não consigo. Eu não vou conseguir entrevistar porque eu não consigo entrar. Não, mas tu vai entrar. Como? Se eu estou trazendo os jogadores, se eu não me engano, se a memória não falha, era o Catita do Rio Negro, o Pretinho do Nacional, o Walter do Rio Negro, o Pompeu do Fast e parece que o Evandro. Aí ele pega, na hora que passa os jogadores, que autorizou para entrar, ele disse, bora. Aí eu fui, comi o gravador aqui e tal, discretamente. Aí chega lá, o Pelé jogando baralho, né? A turma numa rodada de baralho lá e tal. Esse Pelé é aquilo que eu te falei, o garoto é esse aí que vai te entrevistar. Aí o Pelé falou para ele, seu André, né? O Zagallo não está permitindo aí, tudo bem, mas manda ele ficar discreto aí. Eu vou ficar jogando aqui e daqui a pouco eu vou subir, né? E vai ele ficar aqui de olho e na hora que eu for ele me acompanha. Tá bom. Só que nesse período, deu uma zebra, quase zebra. O que aconteceu? O Mário Américo, que era o massagista da seleção, ele estava lá no meio das cozinheiras, lá na coisa, estava servindo almoço do pessoal. Aí o pessoal, André, qual é o pessoal que veio? Aí disse, olha, o meu pessoal é esse aqui, e tal, Pompeu, Catita, aquela... Aí o Mário Américo, bora garoto, vem almoçar. Puta, meu, o que eu vou fazer? Aí não podia dizer que não podia. Fui lá, o senhor quer? Não, eu como pouco mesmo, só um pouquinho de purê de batata, um filezinho aqui. Não, come mais, rapaz. Eu digo, não, só isso aqui. Quando eu comi, quase que me engasgo lá, quando eu saí de lá, que eu olhei, o Pelé estava em pé, olhando para saber. Aí eu já vim correndo. Ele disse, bora subir. O apartamento que ele estava. Senta aí. Eu vou arrumar minhas coisas, porque depois do estádio a gente já vai embora. Tá bom. Eu digo, olha, o senhor André falou que fizesse... Ele, não, eu já estou sabendo, é para fazer uma mensagem. Eu digo, tá bom, já sabe o que é. Tá. Aí eu digo, eu só queria pedir um favorzinho, é possível? Ele disse, se for possível. Tá. Depois da mensagem, daria para dar... Eu sou repórter de rádio, daria para dar algumas perguntas, só sobre futebol, nada de... Não, tranquilo. Aí, beleza. Essa entrevista, a gravação da mensagem foi questão de 2 minutos, mais ou menos. Aí a entrevista eu alonguei de quase 10 minutos, pô. Aí consegui. Quando eu estou saindo, para querer sair, aí o cara, não pode sair, não. O cara lá que estava na segunda, não pode sair. O ordem do seu Zagallo não pode sair. Aí eu disse, bom, não pode sair? Aí ele disse, não pode. Tá bom. Aí eu fiquei em pé lá. Aí o Zagallo, atenção, o pessoal que vai para a preliminar. Aí pegou Tostão, Dario, Leão. Eu ia sentado do lado do Dario, Tostão assim. Deixa eu ver se eu recordo alguns nomes assim que estavam. E o Zagallo. Tá. Aí no ônibus, para ir para depois e o outro pessoal. Quando chega no estádio, lá atrás, estava cheio de lama, eles fizeram um corredor para descer. Quando eu saí do grupo, do corredor, que o Zagallo percebeu que eu não era jogador nessa hora, a minha mãe sofreu, né? Porque os adjetivos não foram poucos, né? Nada elogiosos os adjetivos do Zagallo. Mas depois eu entrevistei o Zagallo depois, ele parece que esqueceu, mesmo porque nem me lembrava mais de mim, logicamente, quem era eu para ser lembrado pelo Zagallo? Mas o Zagallo, eu tenho o maior respeito pelo Zagallo, pelo profissionalismo dele, né? Aliás, a minha homenagem póstuma, se é que eu posso considerar dessa forma, porque foi um profissional exemplar. No dia 5 de abril de 1970, no amistoso em Manaus, a seleção brasileira venceu a seleção amazonense por 4-1, com gols de Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju, Rivelino e, é claro, do Rei Pelé. Mário Vieira descontou para a seleção amazonense. E ainda deu tempo para uma preliminar entre a seleção brasileira B e a seleção amazonense B. O placar foi o mesmo, 4-1, com 4 gols marcados por Dadá Maravilha. Laércio descontou para a equipe local. Depois da passagem pela capital amazonense, Zagallo conquistaria o tricampeonato mundial na Copa do México,
com aquele que até hoje é considerada por muitos a maior seleção de todos os tempos. O velho Lobo só voltaria ao Amazonas como técnico da seleção brasileira 25 anos depois. Antes disso, ele conquistaria o tetracampeonato com a seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994. Na ocasião, Zagallo era coordenador técnico do time comandado por Carlos Alberto Parreira. Os dois tinham uma relação de longa data, já que Parreira foi o preparador físico da seleção brasileira na Copa de 1970. E quando assumiu a seleção para o ciclo que levaria o Brasil à Copa de 1994, Parreira convidou Zagallo para repetir a dobradinha. Depois da conquista nos Estados Unidos, Parreira deixou a seleção brasileira e coube a Zagallo a missão de conduzir a amarelinha no ciclo que levaria o Brasil à Copa do Mundo na França, em 1998. E foi justamente nesse ciclo que Zagallo voltou a reencontrar a torcida amazonense no papel de técnico da seleção brasileira. O primeiro jogo desta nova fase aconteceu em 20 de dezembro de 1995, naquela que é considerada de fato a inauguração oficial do estádio Vivaldo Lima. Sim, porque pela primeira vez na história, a obra do estádio estava completamente concluída. O responsável pela reforma / inauguração definitiva do estádio foi o então governador do estado do Amazonas, Amazonino Mendes. O jogo foi um amistoso contra a Colômbia, que terminou com vitória brasileira por 3-1. O colombiano Oscar Pareja abriu o placar, mas Túlio Maravilha, com 2 gols, e Carlinhos garantiram a vitória brasileira. Na ocasião, Zagallo optou por convocar, em sua maioria, jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Isso por conta de questões logísticas com atletas que atuavam em outros países. Estiveram em campo, naquela ocasião, jogadores que se destacaram no Campeonato Brasileiro de 1995, como é o caso do atacante Túlio Maravilha, do Botafogo, e Giovani, que brilhou com a camisa do Peixe, né? Os dois travaram um duelo feroz pelo título daquele ano, que acabou sendo conquistado pelo Botafogo. Zagallo também queria testar jogadores com idade para participar dos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos. E falando em Olimpíadas, antes dos Jogos de Atlanta, o velho Lobo comandou a seleção olímpica em Manaus no dia 22 de maio de 1996 contra a Croácia. A partida terminou em empate em 1-1 com gols de Rapadic e Sávio. Foi o primeiro encontro entre as seleções na história. A Croácia havia declarado sua independência da Iugoslávia em 1991, mas enfrentou uma guerra feroz que só terminou em 95. E se você quiser saber mais sobre esse jogo, eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre ele. É só clicar no link que vai aparecer em algum lugar da tela. Zagallo ainda comandaria outro amistoso da seleção brasileira em 96, aqui em Manaus, e dessa vez contra a Bósnia e Herzegovina, outro país que se originou após a dissolução da Iugoslávia. Este amistoso foi realizado no dia 18 de dezembro de 1996, também no estádio Vivaldo Lima, e terminou com vitória brasileira por 1-0, com um golaço de Ronaldo Nazário de falta. Eu tive a oportunidade de assistir com meu pai esses 3 jogos que o Zagallo comandou a seleção brasileira em Manaus, na década de 1990, e posso dizer que foram partidas inesquecíveis, mas principalmente o amistoso contra a Colômbia, né, por se tratar da reabertura do Vivaldão e toda aquela atmosfera de seleção brasileira que desde 70 não vinha a Manaus. A última vez que Zagallo esteve aqui com a seleção brasileira foi em 2003. Na ocasião, Carlos Alberto Parreira havia reassumido a seleção após a conquista do Penta com Luiz Felipe Scolari. E é claro que a dobradinha com Zagallo tinha que se repetir, e o velho Lobo voltou ao posto de coordenador técnico da seleção brasileira já com 71 anos de idade. Eu estava começando a minha carreira como repórter de esportes no jornal A Crítica e entrevistei o velho Lobo nessa ocasião. Eu fiquei de plantão no Hotel Tropical, onde a seleção ficou hospedada, né? Naquele tempo, jogadores e comissão técnicas ainda não ficavam enclausurados nos hotéis como acontece hoje em dia, né? E era até mais fácil tentar uma entrevista enquanto eles circulavam ali pelo hall do hotel. Bom, e foi assim que eu entrevistei o Zagallo, né? Ele apareceu na recepção e foi perguntar alguma coisa ali aos funcionários do hotel, né? E eu usei toda a cara de pau que eu tenho, né, para começar uma entrevista ali mesmo, sem nem perguntar se podia, né?
E o Zagallo começou a responder as minhas perguntas, mesmo sem olhar direito para mim, até que ele vira em minha direção, olha o meu crachá e pergunta, né? Isso é uma entrevista? E aí eu disse, sim, é uma entrevista, eu sou repórter. E a entrevista continuou por mais 3, 4 perguntas, até que o velho lobo olhou para mim e disse, tá bom, já chega, tchau, com aquele tom meio ranzinza típico do Zagallo, né? E ele saiu de fininho, e eu peguei o telefone, liguei para a redação do jornal, né, para contar que eu tinha conseguido entrevistar o homem. Cara, esse sem dúvida foi um dos dias mais legais da minha carreira, e essa entrevista eu guardo com muito carinho. E antes que eu me esqueça, hein? Neste jogo, o Brasil venceu o Equador por 1-0, gol de Ronaldinho Gaúcho. A partida foi realizada no dia 10 de setembro de 2003. Pessoal, e no último dia 5 de janeiro de 2023, o velho lobo seguiu para a eternidade aos 92 anos, deixando assim um legado de 4 Copas do Mundo conquistadas e um amor incondicional pela seleção brasileira. Zagallo, muito obrigado por tudo.